Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações, analisando a escalação do Vasco para esse jogo de logo entre Vasco e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, valendo vaga nas quartas de final. O Vasco tem aí uma vantagem de estar jogando em casa, né? Diante da sua torcida. O primeiro jogo foi 1-1 e esperamos que o Vasco faça um bom jogo e se classifique para a próxima fase. É quase que uma obrigação aí do Cruz Maltino passar pelo Atlético Goianiense, né? Tem que passar. 1-0 hoje é goleado, mas se fazer uns 3-4, o torcedor também não vai achar nem um pouco ruim, né? Então já amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito, dá essa moral pra gente e bora pro vídeo. Hoje tem Vasco em campo pela Copa do Brasil. Uma vitória simples em São Januário classifica o Cruz Maltino, que, como o Pedrosa antecipou ontem, terá o desfalque Coutinho. Rodou. Clima de decisão no CT Moacir Barbosa. O Vasco encara o Atlético Goianiense hoje, às 9h45 da noite, precisando de uma vitória simples para se classificar na Copa do Brasil. O banho de água fria na escalação será o desfalque de Felipe Coutinho. Ele sofreu uma lesão na coxa esquerda e vai ficar fora por cerca de 4 semanas. Com isso, o técnico Rafael Paiva deve ter Payet entre os titulares. O francês teve um bom desempenho no empate com o Bragantino e deve ser a principal referência do Cruz Maltino ao lado de Verratti. A expectativa é de uma escalação sem muitas mudanças em relação à última partida. Após o empate em 1-1 no jogo de ida, quem vencer garante vaga nas quartas da Copa do Brasil. Já um novo empate leva a decisão para a disputa de pênaltis. Eu já falei que eu sou fã do Payet, né, o Pedrosa? Pô, eu acho o futebol dele tão bonito, eu adoro esses jogadores extremamente inteligentes. Você já tem essa provável escalação para hoje, Sim. Pedrosa? Deve ser o time base aí das últimas partidas dentro da Copa do Brasil, com a adição do Payet, né? O Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique voltando de suspensão do Campeonato Brasileiro, vai jogar a Copa do Brasil, Maicon e Léo, na esquerda Lucas Piton, Hugo Moura e o Cocão também voltando ao time, por conta da suspensão. Na direita, o Adson, que pra mim é o principal jogador da era Rafael Paiva, tem jogado muita bola, um absurdo. Payet como meia centralizado, mas podendo flutuar também. E o David deve ser o ponto esquerda, já que a gente não tem o Felipe Coutinho nessa partida. Lá na frente, é claro, o Verratti, o principal jogador do Vasco no ano inteiro. Então eu acho que assim, é um time bem montado, claro que existem jogadores que caíram de rendimento, o David é um deles, que começou bem com o Rafael Paiva nos últimos 3, 4 jogos, está muito mal na partida, não tem conseguido nem dar a força física que ele consegue, nem fazer o pivô, muito menos flutuar, enfim, o David caiu de rendimento, precisa voltar à sua forma. E o Matheus Cocão também tem que melhorar em relação ao último jogo dele na Copa do Brasil. De resto, eu acho que é um Vasco que tem Paulo Henrique, Lucas Piton jogando muito, descansados também, isso é muito importante. O Verratti também descansou no primeiro tempo, só jogou 45 minutos. Enfim, é uma equipe que tem totais condições e já falei isso aqui algumas vezes. É obrigação passar do Atlético Goianiense. Eu não sei se você vai discordar de mim, tá? Ô, Venê, eu vou fazer essa pergunta pra você, depois eu quero a opinião do Pedrosa também. Como que se tornaram importantes o Hugo e o Cocão, né? Mas o Cocão muito, e também o Paulo Henrique. E quando um desses 3 personagens não vão bem, geralmente o Vasco não vai bem. Eu não sei se você concorda comigo, ô Pedrosa, em relação a isso. Você concorda comigo, Venê? Olha, faz sentido. Eu não vou discordar de você, não. Porque, Principalmente de a fato... dupla ali, né? O Hugo e o Então, Cocão, né? Exatamente, eu ia mencionar esses dois. Os dois estavam jogando muito bem. Só que quando o Cocão, de fato, caiu de rendimento, justamente no jogo, o Vasco também caiu de rendimento. Então, não vejo motivos de discordar de você. A gente vai ver isso aí nos próximos jogos. Se o Cocão voltar a render e o Vasco voltar a fazer bons jogos, vai fazer sentido. A gente destaca tanto como é importante esse camisa 5, esse camisa 8 no futebol hoje, como a gente sempre fala do Pulgar só com o que, Flamengo. Fernandinha, eu só sinto falta de um jogador, até comentei isso com o Pedrosa ontem, depois do programa, o JP. Eu não vejo motivos para o treinador do Vasco não utilizar o JP. No último jogo ele começou com o Souza, beleza, uma opção por um jogador mais experiente, o Esforça. Só que durante a partida, em nenhum momento ele colocou o JP
E ele não tem colocado o JP nos 4 últimos jogos, sendo que, quando ele teve um bom rendimento, ele, no caso, o treinador, sim, foi justamente com quem? Com o apoio da garotada, Leandrinho e o JP, o outro jogador que se machucou. Estrela. O Estrela, exatamente. Então, por que não utilizar esse jogador? Eu até perguntei pro Pedrosa como que é o comportamento do JP. O Pedrosa mencionou. É um cara super profissional. Então, eu acho um erro grave, tá? Eu acho um erro grave. Por exemplo, na última partida, ele coloca o Souza junto com o Sforza. Ou seja, o JP não era nem opção, sendo que a posição de segundo volante é a melhor posição do JP. E aí, no segundo tempo, ele teve uma oportunidade de tirar o Hugo Moura para botar o Zé Gabriel, que é uma troca que ele vem fazendo por serem primeiros volantes. Sim. Só que ele poderia ter mantido o Sforza como primeiro volante e colocado o JP em campo, porque o JP tem mais qualidade no passe, porque o JP é um garoto que pode chegar à frente, como, por exemplo, contra o São Paulo, ele entrou e mudou a partida. O Vasco não só conseguiu a vitória, mas também ampliou o placar. Ele dando assistência, ele participando. Eu também acho um grave erro do Rafael Paiva. Não sei se está acontecendo alguma coisa internamente, mas eu acho muito difícil também, porque o JP, desde a base, sempre foi um garoto 100% focado. É vascaíno, é um cara que treina forte, é um garoto que se dedica muito. Será que não tá cuidando? Mas eu acho errado, Fernando. Cuidando? Eu acho... Sabe por quê? Mas ele não fez nenhuma partida ruim. Por exemplo, o Souza... Me corrija se eu estiver errado. Ele fez alguma partida péssima? Ele fez alguns jogos que ele entrou e não foi tão bem, mas porque assim, é normal. A irregularidade é normal pro menino. E às vezes o pai identificou, poxa, mais 2 partidas que não vai bem, talvez vão zoar o menino, vão falar mal, vão, enfim, vaiar. A gente sabe como funciona, Ele preferiu colocar o Souza, que tá fora de ritmo, do que colocar o JP. O Souza poderia ter entrado no segundo tempo na vaga do Hugo Moura, como primeiro volante. E o Souza, claramente, tecnicamente, ele é bom jogador, ele foi bem, mas ele não tá mais com aquele ritmo de sempre, até porque é normal, acabou de voltar pro futebol brasileiro, ainda vai se adaptar. Eu não entendo essa falta de opção pro JP, essa falta de oportunidade, principalmente porque ele fez bom jogo. E outra, se a gente for parar e analisar a pressão, esses garotos, eles deram conta do recado num jogo que foi o jogo mais pressionado de todos, contra o São Paulo aqui, quando a torcida que marcou presença foi para vaiar, xingar o tempo todo. Sim. E a todo momento a garotada mostrou personalidade. Muito pelo contrário, fizeram um baita jogo, venceram o São Paulo, que é um grande time, por 4-1, né? 4-1. Então, assim, pressão também... Eu só causei a reflexão em vocês. Justo. Eu não tenho essa informação, nem acho que seja isso, mas só pra gente tentar pensar, né? Porque como o Lohan entra num jogo em que tava todo mundo na corda bamba, o Tite inclusive, e aí era um jogo do tamanho do jogo contra o Corinthians, em casa, o Lohan vai, acaba com o jogo, joga super bem. E o que acontece, sei lá, 5 jogos depois? A torcida pegou no pé. É natural. Às vezes ele vai dar conta de um jogo grandão e é natural o menino ficar irregular e em algum momento... Mas a questão é que o Flamengo tem opção de sobra para a posição do Lohan. Não, eu entendo. Hoje em dia. Mas eu digo assim, às vezes, por exemplo, como o Flamengo quis proteger o Lohan, em algum momento, talvez o Rafa possa ter tentado protegê-lo. E para ser sincero, as opções para a vaga do Lohan estão dando certo. As opções para a vaga do JP, nem tanto. O Hugo Moura e o Cocão, como você falou, eles são termômetros essenciais para o Vasco, Fernanda, porque eles combatem, eles dão intensidade, eles protegem a área do Vasco, que foi um problema durante a temporada inteira. Então, quando um não joga bem, o negócio já fica complicado. Quando os dois jogam mal, como foi contra o Atlético Goianiense, aí você vê a bagunça completa, porque a zaga já tem um nível baixo. Com o Maicon e o Léo, que infelizmente são caras trabalhadores, são caras que se dedicam, mas eles falham com constância. E aí quando você não tem uma proteção de zaga, a gente lembra do que aconteceu contra o Flamengo, do que aconteceu contra o Palmeiras também, entre tantas outras oportunidades. No último jogo, inclusive, o problema do Vasco foi esse. O Hugo Moura estava jogando demais, saiu. O que aconteceu? Logo depois o Vasco tomou o gol. Então, assim, espero também que o Hugo Moura e também o Cocão voltem a jogar a bola que eles jogam, porque o Vasco precisa da intensidade deles. Teve um jogo que o Cocão deu 10 desarmes. Tem time que não faz 10 desarmes no jogo inteiro. Então eu acho que ele é um jogador essencial para voltar ao nível dele. E eu queria, Pedrosa, que você desse mais detalhes sobre essa lesão do Coutinho. Vai ficar muito tempo fora? Já tem uma data? O Vasco informou? Coutinho volta na primeira semana de setembro, Fernanda. Essa é a previsão. É um jogador que já teve essa lesão algumas vezes lá no Catar. Inclusive foi uma lesão que o atrapalhou também na seleção brasileira. O Coutinho não tinha indicativo de lesão, não estava com a minutagem alta em relação
ao que era planejado para ele, mas infelizmente ele sentiu esse desconforto no treino e aí teve esse exame, a constatação da lesão. Então, teoricamente, seriam 2, 3 semanas aí parado, mas o Vasco vai preparar ele para na primeira semana de setembro ele estar à disposição novamente. É um jogador que também tem que se adaptar ao ritmo do futebol brasileiro, muita gente não entende isso, mas o futebol brasileiro é extremamente intenso e ele também tem que melhorar nessa parte física. Vamos falar do meu fogo. É isso aí, galera. Tem que se classificar. É uma obrigação o Vasco passar pelo Atlético Goianiense. Vamos dar uma olhada aqui em quem é o Atlético Goianiense nos últimos jogos, né? O Atlético Goianiense tomou de 4-1 em casa para o Botafogo, né? 4-1 jogando em casa. Empatou com o Vasco jogando em casa, perdeu de 2-0 para o Flamengo no Maracanã. Empatou com o Bahia em casa. Perdeu para o Fortaleza 3-1 e perdeu para o Vasco também em casa, né? Jogo do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Palmeiras 3-1, perdeu em casa para o Atlético Paranaense, perdeu para o Red Bull Bragantino, empatou fora de casa contra o Galo, empatou contra o Grêmio em casa, empatou com o Cuiabá fora de casa e perdeu para o Criciúma. A única vitória do Atlético Goianiense foi diante do Fluminense e teve uma vitória também contra o Vitória, né? Então o Atlético Goianiense tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 jogos do Atlético Goianiense. Ele tem 2 vitórias contra times que estavam em fase degradante, né? Que era o caso do Fluminense e o Vitória também. Vitória teve até 2 jogadores expulsos nesse jogo. A chance do Atlético Goianiense vencer essa partida fora de casa hoje é muito nanica, muito pequena, né? Eu não quero acreditar que o Vasco consiga não vencer o time poderoso do Atlético Goianiense jogando em São Januário, né? E as 2 vitórias do Atlético Goianiense foram fora de casa, né? Uma no Maracanã e outra na Bahia, diante do Vitória. Tomara que não tenhamos um reviravolta aí. O Vasco não vence há 4 partidas. Um empate com o Red Bull Bragantino, que está entalado, né? Mas dá para acreditar em uma vitória, nem que seja magra, hoje diante do Atlético Goianiense. E que vem aí a classificação, né? Próximos jogos do Vasco contra o Fluminense, cara. E o Fluminense vem voando, né? O Fluminense vem do Campeonato Brasileiro, 5 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Desses 5, 4 vitórias consecutivas. Um bom momento para quebra de padrão, né? Um bom momento para quebra de padrão. O Vasco vence aí o Fluminense 3-0.